A paz de Jesus, o amor de Maria, olá amados irmãos, missionário católico Eudes Duarte, sustenta o fogo que a vitória é nossa. Convido você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho e colocar um comentário aí abaixo. Muitas pessoas pediram que eu comentasse a respeito da carta da renovação carismática, a maioria já recebeu, citada a situação de Dom Dimas em Campo Grande, também do Vinícius, proibindo a oração de renúncia nos grupos de oração, proibindo citar a questão de feitiçaria, macumbaria e o nome das entidades das religiões de matriz africana, com medo de processo de intolerância religiosa. Primeiro me assustou, eu quero falar 3 coisas sobre o assunto. A primeira coisa que me assustou é o seguinte: o artigo 5º da Constituição Brasileira diz que o local de culto está protegido pela Constituição. O nosso irmão Vinícius pegou um caso isolado, lá do Mato Grosso do Sul, aonde o irmão Cláudio, que é um grande homem de Deus, tem uma oração lotada de gente. Essa oração é frente a uma associação lá de negros, e ele faz oração de renúncia, e algumas pessoas ligadas às religiões afro se sentiram ofendidas com o que o irmão falou. Tá, veja bem, o local de culto é protegido pela Constituição. Se você é de religião de matriz africana, simples, não vai na igreja católica. Desculpa eu rasgar o verbo aqui, gente, nós não somos bobos. O Brasil tem liberdade religiosa. Você quer ser espírita? Seja no centro espírita. Você quer ser macumbeiro? Seja no terreiro de candomblé ou no terreiro da Umbanda. Você quer ser evangélico? Lá na igreja evangélica. Você quer ser maçom? Lá na loja maçônica. E você quer ser católico? Na igreja católica. Ô meus irmãos, o rapaz do Mato Grosso do Sul estava pregando na igreja católica para católicos. Quem se sentiu ofendido, que não vá na igreja católica. Simplesmente isso. Agora nós não vamos negociar o evangelho. Simplesmente isso, porque nós temos liberdade, agora tudo é intolerância. Daqui a pouco eu renunciar a Satanás, vai ser intolerância por satanismo. Aliás, senhores que escreveu essa carta, os Estados Unidos agora já tem satanista declarando que se cristão renunciar ao satanismo, agora vai ser crime. Porque, afinal de contas, satanismo é religião. Olha onde nós vamos chegar desse jeito. Mas que palavra eu tenho, meus irmãos? 3 palavras. Primeiro, está bem claro aos nossos irmãos, e aí eu posso falar porque eu sou membro de um grupo de oração da Renovação Carismática e eu posso falar sem medo. 1 Coríntios 10, versículo 19. Que quero afirmar com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos ou o próprio ídolo são alguma coisa? Não. As coisas que os pagãos sacrificam-na a demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ao mesmo tempo participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Se você é católico, saiba que para nós católicos, essas entidades, esse sacrifício de pólvora, de galinha preta, dessas outras coisas, para nós católicos, isso é coisa do demônio. O que é oferecido aos ídolos, Tranca-Rua, Iemanjá, Pombagira, Sete Flechas, é oferecido aos demônios. Isso é para mim que sou católico. Se você é de religião afro, seja de religião afro, só não seja católico. Agora eu que sou católico, eu não posso participar da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos, da mesa do Senhor e da mesa das entidades, beber o sangue do Senhor e beber o sangue de galinha, simplesmente isso. E se eu sou católico e já frequentei esses lugares, eu preciso me confessar e renunciar a isso, porque não é minha fé. Aí eu escuto um áudio do irmão me dizendo: não, mas assim como nós prezamos pelos nossos santos, eles prezam pelas entidades dele. Desculpa eu falar, irmão, não dá para vestir a camisa do Cruzeiro e passar no meio da torcida do Atlético. Não dá para poder vestir a camisa do Palmeiras e passar no meio da torcida do Corinthians. Não dá para vestir a camisa do Inter e passar no meio da torcida do Internacional, não. Quem é Grêmio é 100% Grêmio. Quem é Inter é totalmente Inter. Quem é Cruzeiro é Cruzeiro. Quem é Atlético é Atlético. Agora, quem é cristão é comprado no sangue de Cristo, lavado no sangue de Cristo, redimido pela paixão de Cristo. Nós não cremos em reencarnação, nós não invocamos espírito guia, nem Tranca-Rua, nem Exu, nem Pombagira, nem nada. A nossa fé permite a gente crer no único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Os santos, para nós católicos, é modelo de pessoas que imitaram Jesus, diferente dessas entidades, dessas que para nós é falsas religiões. Por quê? Porque não tem Jesus Cristo como Senhor.
Então, gente, pelo amor de Deus, você pegar um caso que o rapaz lá, o Cláudio, está totalmente certo, nosso irmão de Campo Grande. Por quê? Porque estava num ambiente religioso. O Cláudio pegou cara de som e foi pro centro de macumba, lá que macumbeiro vai pro inferno, que macumbeiro está com o demônio no corpo. Ele não foi pro meio da rua gritar em cara de som, ele estava pregando na igreja. Então, intolerância, irmãos, é pessoas que querem abrir processo contra uma pessoa que está dentro da igreja, um local de culto protegido, pregando a verdade da igreja. E qual é a verdade da igreja? Vou mostrar para vocês. Catecismo da Igreja Católica. Esse livrão aqui, ó, vai dizer que isso aqui também é intolerância, ó. Tá aqui para vocês verem. O catecismo diz assim: todas as formas de magia ou de feitiçaria com o qual a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos hão de ser rejeitadas. Católico não pode procurar feitiçaria, não pode procurar magia, e continua dizendo: essas práticas são mais condenáveis quando ocorrem com a intenção de prejudicar outro, fazer um despacho para prejudicar alguém, fazer não sei o que, lá na encruzilhada. A igreja diz que é pecado. O uso de amuleto também é repreensível. O espiritismo frequentemente indica prática de adivinhação e de magia. Por isso a igreja adverte os fiéis a evitá-lo. E o catecismo continua, 2116, todas as formas de adivinhação, tarô, carta, búzios, hão de ser rejeitadas. A evocação dos mortos há de ser rejeitada. A consulta ao horóscopo, astrologia, queiromancia, que é a leitura das mãos, hão de ser rejeitadas. Católico não pode fazer invocação dos mortos. Católico não pode fazer feitiçaria. Católico não pode frequentar centro espírita. Católico não pode ir atrás de adivinhação. Católico não crê em Zé Pilintra, Tranca-Rua, Pomba Gira, Sete Flechas e Iemanjá. Para nós, o sacrifício prestado a essa entidade é sacrifício prestado aos demônios. Essa é a nossa fé. A gente respeita. Meu filho, se você quer pertencer ao espiritismo, seja lá no centro. Se você quer pertencer a uma religião matizada, seja lá no terreiro. Mas, por favor, se você é católico, vista a camisa da Igreja Católica. Então, gente, é um absurdo querer impor no local de culto, protegido pela Constituição, que se eu fazer uma oração de renúncia às entidades de outra religião, eu estou ofendendo a outra religião como intolerância religiosa. Claro, eu sei que atrás disso está o presidiário de Nove Dedos. Faz o L. Vocês da renovação, inclusive o senhor Vinícius, faz o L. Porque é isso que esse presidiário, que muita gente da renovação votou, quer para o Brasil. Que a primeira coisa que ele fez foi chamar os pais de santo para fazer despacho lá dentro do palácio e consagrar aos enxurros alguma coisa. Era isso. Agora, veja bem, pregar a verdade é intolerante. Não, a gente tem que conquistar pelo amor. Meu querido irmão Vinícius, o amor e a verdade caminham de mão dada. Os apóstolos não negociaram o evangelho com os deuses romanos. Eles pregaram um único Senhor e um único Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. É meu dever dizer para os irmãos de matriz africana que só Jesus salva, que só Jesus liberta, que só Jesus perdoa os pecados. E uma outra coisa, eu vou pregar, por exemplo, uma pessoa está manifestada lá com uma dessas entidades. E aí eu não vou poder fazer uma oração de renúncia? Vou deixar ela manifestada? Não. Jesus Cristo é o Senhor. E nós temos que proclamar isso onde a gente estiver. Agora eu sei, gente, desrespeitar a pessoa é uma coisa. Não concordar com religião é uma outra coisa. E o meu local de culto é protegido. Ou então o catecismo é intolerante. Mas tem mais. Daqui a pouco a palavra de Deus é intolerante. Eu vou ler para vocês. Deuteronômio 18, 9, 14. Não se ache no meio de ti ninguém que faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, que se dê a adivinhação, a astrologia, aos agouros, a feitiçaria, a magia ou a invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina os que se dão a essa prática. Essas práticas são abomináveis para Deus, e nós não vamos trair o evangelho de Jesus. Eu vou terminar o vídeo dizendo duas coisas para vocês. Primeiro, se precisar ser humilhado pela verdade, sejamos nós. Se precisar ser perseguido pela verdade, sejamos nós. Se precisar ser preso pela verdade, sejamos nós. E se precisar morrer pela verdade, morramos nós. Mas Jesus Cristo é o Senhor. E diante dele,
todo joelho se dobrará, no céu, na terra e nos infernos. O joelho de Buda vai se dobrar, de Maomé vai se dobrar, de Chico Xavier vai se dobrar, de Allan Kardec vai se dobrar, de todas essas entidades vai se dobrar. E toda língua confessará, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Eu jamais esperaria ver a renovação carismática. Parece que a profecia do Padre Paulo Ricardo, lá de 2007, quando nós completamos 40 anos, aconteceu. Jamais esperaria que a renovação carismática iria trair o seu Senhor em nome de um politicamente correto. Respeitar as pessoas, sim, meu irmãozinho, você que vai ver esse vídeo, se você é de religião afro, seja feliz. Só te digo, Jesus Cristo é o Senhor. Abra seu coração para Ele, que só Ele salva. Só Ele morreu na cruz e só Ele ressuscitou. Mas se você quiser ser, seja. Deus te abençoe. Agora, se você quer ser católico, não venha para aqui ser as duas coisas. Ou você escolhe adorar a reencarnação ou adorar Cristo que prega a ressurreição. Ou você escolhe Iemanjá ou você escolhe Jesus. Ou Zé Pilintra ou Jesus. Porque os dois não dá não. É uma coisa ou é outra. Não se dá para vestir as duas camisetas dos mesmos times que são rival. Não tem como. Então, pelo amor de Deus, ou um ou outro, os dois não dá. E eu não vou trair o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o meu sim seja sim, que o meu não seja não. E o meu sim é: Jesus Cristo é o Senhor, o único Salvador. Só Ele salva, só Ele liberta. E se você é católico e quer ficar dos dois lados, meus pêsames para você no dia do julgamento. Jesus diz que é impossível servir a dois senhores. Então, queridos, é lastimável. A Constituição protege o local de culto. Que os incomodados se retire do local de culto, porque aqui nós vamos pregar a verdade da fé cristã. E a verdade da fé cristã é que nós não admitimos esse tipo de entidade na nossa fé. Quem escolheu essas entidades, que fique com elas. Nós escolhemos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Deus abençoe vocês. Sustenta o fogo, que a vitória é nossa. Aleluia.